Vamos continuar falando sobre a história da ciência, mais especificamente sobre a história da medicina, desde a antiguidade até a Idade Média. Vem comigo! Boas-vindas a todo mundo, meu nome é Lucas Nova, sou médico administrador aqui no canal de Fala sobre Medicina, temos saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje nós vamos utilizar mais um vídeo do Crash Course History of Science, História da Ciência, um curso rápido do Crash Course, para a gente falar da medicina especificamente desde a antiguidade até a Idade Média. Esse assunto relacionado à história da medicina, muitas vezes não é abordado em profundidade, mesmo quem é da área de saúde, quem faz escola de medicina, mesmo que seja nas melhores faculdades e universidades, muitas vezes esse tema passa por cima de forma bastante rápida, então vamos relembrar alguns itens de forma bem interessante e o Crash Course ele traz pra gente algumas informações e algumas histórias relacionadas não só à medicina ocidental, mas também a alguns aspectos da medicina oriental que muitas vezes a gente ouve falar muito pouco aqui no Ocidente. Então, vamos junto, vamos começar dando uma olhadinha nesse tema relacionado à história da medicina. Vamos lá. How from around 400 BCE to CE 1300, ideas in astronomy, math, and engineering were traded all the way from Beijing to Delhi and from Baghdad to Constantinople. But in the next episodes, we're going to dive into how some specific kinds of knowledge evolved over time. Então, a gente está nessa série do Crash Course, link vai ficar na descrição. Fala-se a respeito da ciência como um todo, desde o conhecimento da antiguidade até os dias atuais, passando pelas várias áreas do conhecimento. Mas aqui a gente está fazendo um recorte, a gente está pulando vários vídeos relacionados à área de ciência e estamos indo direto para o nosso tema aqui do canal sobre medicina e a evolução do conhecimento na área de saúde e medicina. First up, healing. The history of medicine is about two of our big questions. One, what is life? What makes it so special, so fragile, and so goopy? And two, how do we know what... E aqui vem então dois aspectos interessantes, né? Então, o que é a vida está muito relacionado com a medicina, muita coisa a gente já sabe, muita coisa a gente ainda não sabe a respeito da saúde, sobre o que é a vida. E um item bastante interessante, como nós sabemos o que nós sabemos. Então, how do we know what we know? Aí aqui vem uma questão do processo científico, de como gerar ciência como método científico e a evolução dele ao longo do tempo faz com que nós saibamos o que nós sabemos. Hoje é muito óbvio a gente testar a hipótese, fazer experimentos, né? Obviamente tudo de acordo com ética, que é pré-estabelecida, que a gente deve fazer, mas a gente consegue evoluir o nosso conhecimento de uma forma bastante prática. Mas nem sempre foi assim. E muitas vezes o conhecimento foi gerado a partir de crenças, sejam elas religiosas ou sejam elas culturais, que muitas vezes não estão baseadas no que a gente vê na realidade, nas nossas observações da realidade, mesmo nos experimentos que são criados a respeito da área de saúde. Então é bastante interessante a gente refletir que o que a gente sabe hoje e como a gente sabe é muito diferente de 1, 2, 3, 4, 5 séculos atrás, ou muito ainda do que há 1 milênio, 2 milênios atrás. We know. Why should I take my doctor's advice? Why are deep-fried Oreos bad for me? It might be tempting to look at medicine as a science that has simply progressed over time, that medicine used to be bad, and its history is a story of how it got better. E aqui então é interessante notar como as histórias da medicina são diferentes ao longo do tempo, como a gente tem a cada momento talvez o melhor que você tem a oferecer em termos de medicina ou não, num determinado ponto da história da humanidade, né? Então a gente teve ao longo do tempo um caminho que não foi um caminho linear, foi um caminho caótico, um caminho em zigue-zague com melhorias e pioras ao longo do tempo até a gente chegar nos dias atuais. Então isso é bastante interessante notar também que como existia um isolamento geográfico muito grande antigamente, muitos séculos atrás, a gente tinha o Oriente mais à frente em alguns assuntos, o Ocidente mais à frente em outros assuntos, as Américas mais à frente em outros assuntos e assim por diante. E muitas vezes, como as sociedades não se conversavam, por muitos séculos, evoluiu-se de forma independente em cada lugar. Aí, com o meio de informação, com o meio de transporte, tudo ficou mais fácil e essa evolução foi um contínuo da sociedade ou da humanidade como um todo. And don't get me wrong, we love modern medicine. You'll have to take my word for it until Crash Course Deep Fried Everything drops, but the science behind lipid transport is just fascinating. Focusing on progress, though, obscures what worked in the past. E aqui vem então essa crítica relacionada a
se a gente pensar só na parte de progresso, a gente às vezes pode achar que o que a gente tem hoje é muito melhor do que a gente tem antes e a gente recusar o que veio antes, né? E então é importante a gente ter uma visão crítica de aceitar e entender o processo que aconteceu com o conhecimento anterior e entender o que daquilo faz ou não sentido, o que daquilo a gente pode melhorar e o que daquilo realmente tem, através do método científico, a gente consegue colocar à prova e aprender nos dias de hoje. Ancient and medieval medicine worked for millions of people. They understood their bodies as bounded by rules. E aqui é interessante como durante a Idade Média, mesmo na Antiguidade, a gente tinha muitas regras culturais, regras sociais ou regras religiosas que muitas vezes moldaram a relação do ser humano, de uma sociedade, com relação à doença, com relação ao processo de adoecimento e com relação também aos tratamentos e à cura. Regardless of what worked, early medical systems allowed people to make sense of bodies and health. You may think that medicine is a techne or practically oriented knowledge, but today we're going to focus on systems of medicine as world ordering theory. Então, a gente vai se concentrar aí nesses sistemas de medicina como teorias de ordenação do mundo. Então, não está falando apenas sobre a parte técnica aqui, né? Como está falando nesse conjunto de vídeos sobre a história da ciência. No caso da história da medicina, vai falar sobre esses sistemas que governaram a medicina e não sobre a técnica em si, a prática, a conduta a ser tomada frente a cada doença. Or episteme. These theories were built up into a textual tradition in which doctors wrote down what they saw and cited earlier doctors when explaining their treatment. Aqui entra algo interessante, como essa questão de citar o trabalho dos médicos anteriores sempre foi algo importante na medicina, mas principalmente nos anos recentes, né, nos últimos séculos, com o método científico desenvolvido, é importante a gente duvidar de forma franca, de uma forma com argumento baseado em observação, baseado em análise e tentar ou não refutar as ideias predecessoras como forma de avançar o conhecimento. Então não é porque a gente tem um conhecimento anterior defendido por um médico que a gente não pode, ou médica, né? Acho que a gente não pode desafiar esse conhecimento de forma a evoluir esse conhecimento com base na observação, na experimentação, sempre de acordo com a ética. So, let's turn to medical education. What textbooks would a would-be doctor read in a given place and time? Que pergunta interessante, né? Como em termos de educação médica, se você for olhar em cada momento do tempo e do espaço, em cada lugar do mundo, a gente tinha um jeito, um livro que guiava os ensinamentos daquela área. Então a gente poderia falar que o que um estudante de medicina usaria como livro de referência nas Américas era diferente de um livro na Europa, diferente de um livro na África, no continente asiático, na Oceania. Então, cada lugar tinha um modo diferente de se aprender, seja por livros ou pelo conhecimento cultural, sobre medicina. Então aqui é o Crash Course History of Science, né? Os tempos antigos e medievais relacionados como foi a evolução da medicina. Let's say you lived in Song Dynasty, China. You would study machine-printed textbooks on traditional Chinese medicine, or TCM. In this system, humans are small pieces of one vast organism called the entire dang universe. Como é diferente, né, a acepção que os chineses e a medicina chinesa têm a respeito da saúde. É algo que aqui no Ocidente, pelo menos nas faculdades de medicina, quando eu estava, por exemplo, na faculdade de medicina, a gente teve um relacionamento, principalmente através dos cursos relacionados à liga de acupuntura, mas era só quem tinha interesse a mais relacionado a esse tema que obtinha maiores conhecimentos a respeito da medicina chinesa. Não faz parte do currículo básico você ter um grande aprofundamento nesse tema. Você tem uma espécie de conhecimento geral sobre a medicina chinesa, mas você não vai nos detalhes sobre esse histórico e sobre o que é aplicado na medicina chinesa até hoje, né? Principalmente relacionado à acupuntura. All things within this system are composed of 5 elements: fire, earth, metal, water, and wood. Interessante, né? Pensar que tudo é constituído por elementos. Isso parece algo tão rústico, né? Mas se a gente for pensar de um ponto de vista
no momento que a gente não tinha tanta informação relacionada a biologia celular, histologia, fisiologia, anatomia, microbiologia, genética, faz sentido, né, as populações pensarem a saúde ou a doença com que elas viam na natureza, né? In TCM, health means a balance between two forces, yin and yang, representing dark and light, femininity and masculinity, hot and cold, and so on. Disease means imbalance. Esse tema de doença significar o desbalanço ou desequilíbrio é algo bastante recorrente e esse conceito muita gente traz de uma forma assim óbvia, né, de senso comum, de que saúde é na verdade um equilíbrio e ao mesmo tempo a doença seria um desequilíbrio, seja do que for, e em cada sociedade acaba sendo diferente os componentes desse equilíbrio e desequilíbrio. Thus, healthcare means restoring balance. In TCM, by manipulating the energy that flows through living bodies, called qi. You, the would-be doc, would learn all about how to move qi around using acupuncture and acupressure, herbal therapies, exercise, and prescription diet. E aqui, como é interessante, como até hoje, alguns desses elementos são fundamentais na medicina chinesa, conforme ela é ensinada, sendo a acupuntura um dos itens, talvez, mais famosos associados à medicina chinesa. Mas como a gente pode ver aí, a gente tem vários outros componentes que são igualmente importantes ao longo da história. If you lived in Gupta Dynasty India, you would also get down with a 5-element theory of matter. But you would study the science of life, Ayurveda. You'd probably pick up the popular textbook Charaka Samhita or one of the other Samhitas or collections that could help you memorize hundreds of named body parts. Se a gente fala que a gente já tem um distanciamento com relação à medicina chinesa, com a medicina indiana, talvez a gente tenha um distanciamento ainda maior em termos dos cursos modernos de medicina, né? A não ser aqui no Ocidente, né? A não ser quem aprende medicina talvez no Oriente tenha um conhecimento maior sobre esse histórico relacionado à Ayurveda, à medicina indiana, à medicina chinesa. A gente aqui acaba tendo um conhecimento muito mais relacionado ao que se construiu após o Renascimento e após o renascimento da anatomia. Então, a gente muitas vezes nem ouve falar esses termos indianos nem sobre esses livros no curso tradicional de medicina. In addition to anatomy, the Samhitas would also teach you etiology, or what causes different diseases, and symptomatology, or what diseases look like. When it came to treatment, your Samhita would have information on the 8 specialties: the diseases of children, those of the elderly, mental diseases, diseases of sense organs, surgery, poisons, antidotes, and aphrodisiacs. Aqui é interessante notar, né, como existe uma compartimentalização da medicina, dado que é uma área do conhecimento, né, tão diversa e que tem tantos aspectos relacionados às várias fases da vida, né? Doenças de crianças, doenças das pessoas idosas, doenças mentais e assim por diante, né? Como mostra, existe sempre essa tendência da gente separar em compartimentos para fazer um melhor estudo e uma melhor abordagem. You would learn the 5 karmas, or actions that were used for removal of toxins from body tissues. And to prepare treatments, you'd learn a lot about plants, minerals, and animals, but treating patients is only part of Ayurveda. The science of life concerns healthful living in general, including how to prevent disease and influence hygiene and diet. Interessante, né? Notar também como essas são sempre associadas à saúde, à dieta e à higiene, né? In, say, 14th century Bologna, Italy, home to one of the oldest universities in the world, which opened in CE 1088. You would attend lectures, and you'd have a hand-copied textbook, not made by a press, as in Song China. The medical theories in your textbook would be founded on Aristotelian biology. E é tão interessante notar como agora já estamos mais próximos da medicina ocidental, né? A escolástica e os conhecimentos relacionados às universidades nessa época, principalmente na Itália, né, mas em outros países também, como se desenvolveram conceitos baseados em textos que eram manuscritos, né, escritos à mão antes de Gutenberg criar a prensa, como isso era um desafio e ao mesmo tempo como ao longo do tempo você podia mudar as informações que estavam nos livros, porque se a pessoa tinha um escriba, uma pessoa que reescrevia os livros, ela de uma vez ou outra ela poderia errar os termos ou misturar
por acidente ou intencionalmente, querendo mostrar uma visão de mundo mais próximo, com interesses da época, da sociedade ou das lideranças daquele momento, né? Então, hoje em dia é tão fácil a gente abrir o celular, abrir computador, abrir um tablet e obter tantas informações. Um simples clique, imagina como que era você obter informações nessa época em que você tinha que ter um livro de saúde, de medicina, que já era algo difícil de se obter e ainda mais manuscrito. Biology and physics. Bodies are composed of 4 special bodily humors. Each of these corresponds to one of the 4 elements of Empedocles. E aqui também, né, o impacto da medicina relacionada a Aristóteles, a Empédocles, sempre relacionando também com os elementos da natureza ou da parte mais observável da área humana e das doenças. Blood made of air, phlegm made of water, yellow bile made of fire, and black bile made of earth. Illness is an imbalance in the humors. De novo, essa questão do desequilíbrio de humor, desequilíbrio de elementos, como ela persiste, independente, a gente está falando da Ásia, está falando da Europa, está falando de qualquer lugar do mundo, existe no conceito de desequilíbrio como sendo a doença. Black bile, for example, causes depression. Treatment means restoring the right humoral balance, like with bloodletting. When too much of one humor built up in the body, one way to restore a balance was to let some of the excess drain off. E a questão de fazer as sangrias, né? Basicamente cortar, seccionar algumas partes do corpo para que as veias escorressem sangue e você drenasse o excesso de sangue. Hoje, obviamente, a gente provas que isso não faz sentido nenhum, mas na época, segundo essa teoria que era passada de uma pessoa para outra através dos livros dos antigos e esse respeito com que se tinha sido defendido por médicos antigos, fazia-se isso de uma forma recorrente. Hoje você vai falar em sangria, as pessoas talvez tenham até aversão sobre esse tema, né? Mas por muito tempo era uma das únicas ferramentas que os médicos ou curandeiros utilizavam para ajudar os seus pacientes. É interessante colocar em perspectiva como isso hoje é considerado um absurdo, fazer isso para grande parte das doenças, e na época era considerado como sendo o caminho comum. But the most common treatment, then as now, was simply offering good dietary advice. E aqui entra outro tema interessante atualmente. Se você digitar qualquer palavra aí no YouTube, ou no Google, ou em qualquer outra plataforma de pesquisa, você vai verificar como o tema de dieta é algo relevante na sociedade. Não só hoje, como antigamente também. E aquela questão de manter o equilíbrio através da dieta. Ainda que a gente saiba que esses estudos, mesmo nos dias atuais, ainda falta muita evidência em correlacionar dietas com resultados em saúde ou com benefícios evidentes na área de saúde quando a gente fala em termos de populacional, quando a gente fala em termos de provar por meio de estudos, né? Muitos estudos dessa área são muito controversos até hoje. Então é interessante a gente ter esse conhecimento de que ao longo da história se falou em dieta e até hoje a gente tem pouca evidência da eficácia das dietas específicas relacionadas ou alimentos específicos como tratamentos ou mesmo preservação de saúde. Aristotle linked the 4 elements with the humors, but he wasn't a doctor. The oldest nuggets of humoral wisdom in Western Eurasian medical textbooks were attributed to a physician named Hippocrates of Kos, which means Gregory House. E aqui ele faz uma brincadeira, né, que quem seria aquele médico de Hollywood, né, o Dr. House, né, que na época quem seria o Dr. House da Grécia seria o Hipócrates. E o Hipócrates é interessante porque a gente faz, depois de quando termina o curso, como parte dessa tradição, o juramento de Hipócrates. Então é um texto que é lido quando uma turma de medicina se forma, relacionada a quais seriam as condutas e ao juramento do médico, da pessoa que fez medicina perante a sociedade. Classical Greek. We know something of his life. He died when Aristotle was in his teens, but we don't have many surviving works by him. What we have is a collection of texts of various age and unknown authorship called the Hippocratic Corpus. Então esse corpo hipocrático, na verdade, seria textos relacionados à obra de Hipócrates, mesmo não tendo muitos textos dele mesmo tendo escrito. Então, o corpus
hipocrático, falando sobre a vida dele, foi feito póstumo, grande parte das vezes, e não por ele mesmo. Isso é interessante, muitas vezes a gente não sabe dessa informação, né? According to the corpus, Hippocrates was a fan of the Pythagoreans, which you'll remember as that weird secret math cult, but his skepticism or doubt that certain knowledge is possible set Hippocratic medicine apart from a lot of Greek natural philosophy. É interessante como na antiguidade a medicina e outros conhecimentos eles eram vistos de forma agregada. A gente não tinha essa divisão que é tão comum hoje de estudar medicina, ou química, física, biologia de forma separada, inclusive relacionada à religião e filosofia, era tudo feito de uma forma integral, né? Então, como você pode ver, supostamente o Hipócrates ele tinha um vínculo com a tradição da escola de Pitágoras, que é uma escola filosófica, mas que também é muito famosa devido aos teoremas relacionados à matemática e geometria. Hippocrates emphasized reason, observation, and medical prediction. Algo muito interessante, né, de Hipócrates, então, faz parte desse raciocínio, que é utilizar a razão, a observação, a previsibilidade na área de medicina, como uma forma de você evoluir o conhecimento. Isso é algo que, então a gente está falando de uma pessoa que viveu há mais de 2000 anos atrás, mas que já tinha essa ideia de utilizar o raciocínio, de utilizar a observação e de tentar traçar a previsibilidade do que vai acontecer. He emphasized that diet and the environment influenced health, not the direct will of the gods, and his oath, do no harm, still underpins medical education. Esse do no harm, né, não fazer o mal, é um dos princípios da educação médica e da fazer ciência na área de saúde, né? O principal objetivo é, na verdade, caso a gente não possa curar, não fazer o mal já é algo que é muito importante. Um conceito que vem aí, então, do juramento e das ideias hipocráticas. Hippocrates was the Jimi Hendrix of Eurasian and North African medicine, innovating a new style that challenged traditional ideas. Essa ideia de você ter um filósofo ou pensador ou um cientista, né, desafiando ideias tradicionais é algo que faz com que a ciência e a história da medicina e das outras ciências também evolua ao longo do tempo. É muito importante a gente ter essas pessoas que colocam um ponto de vista crítico, um ponto de vista de desafiar ideias para a gente checar através de experimentação, observação, de testes, tudo dentro da ética, de forma a gente se desafiar a verificar se o que está sendo ensinado realmente é verdade. But Hippocratic physicians had to compete among many schools of healers. It was a Roman named Galen who became medicine's Michael Jackson, the popularizer of a standard humorism that would last until the 1800s. E aqui entra então Galeno, que ficou muito popular, né, os escritos e as obras de Galeno, muito mais do que de Hipócrates, principalmente devido aos documentos que ele produziu e que ficaram registrados na história. Então, muito do que se fala em medicina, em anatomia, por grande parte do tempo, durante a Idade Média, era um reflexo do que Galeno tinha deixado como registro. Galen's system absorbed the smaller, uneven Hippocratic corpus. Galen was born around CE 130 in Pergamon, but he made his career in Rome treating gladiators. E aqui é interessante notar como, na verdade, os médicos, ou os considerados médicos de referência, eram aqueles que estavam mais próximos da doença, ou do problema, ou do trauma. E, por exemplo, no caso aí de Galeno, tratar gladiador seria uma das experiências mais próximas que poderia ter no Império Romano, com relação à morte, com relação ao corpo e à anatomia, porque durante as batalhas as pessoas se machucavam e assim havia oportunidade de se aprender sobre anatomia, por exemplo. This gave him lots of experience peeking into the body while sewing up wounds. Eventually, he got the offer of a lifetime court physician to Emperor Marcus Aurelius, who was a battle-hardened general, stoic philosopher, and all-around hardcore. Então, ser médico do imperador era na época uma das grandes honrarias, e Galeno foi médico, então, do imperador Marco Aurélio. Galen wrote a huge number of influential texts, supposedly 500, though only 83 survive today. E aqui a importância, né, dos registros traçarem os rumos da história. Principalmente nessa época, né, a dificuldade com que se obter cópias ou registros, não existia prensa, né, não existia uma forma de você transmitir o conhecimento através de livros que você reproduzia em escala. Nessa época, então, as pessoas tinham que reescrever os livros. Então, o fato dele ter deixado vários livros
aí pelo menos a esses 83 ou mais de 80 que seja, fez com que eles ao longo da Idade Média fosse o mais lembrado até chegar então no Renascimento, mais num século à frente. Então isso é interessante também a gente sempre observar como é importante que os registros sejam feitos numa área para que ela possa progredir. Como é importante a gente medir, como é importante a gente mensurar conhecimento, como é importante a gente produzir conhecimento e fazer esse registro para que a ciência evolua. These show that Galen built on the systems of Hippocrates and Aristotle, but also made detailed notes on human anatomy drawn from experience. E aqui um importante item é a anatomia humana, que ele teceu comentários baseados na sua própria experiência. Lembrando que ele era médico de gladiador. Então essa experiência mais próxima fazia com que ele tinha conhecimentos que poderiam compreender e detalhar e aprimorar o que tinha sido feito antes por Hipócrates e Aristóteles. He accurately observed how the larynx works and demonstrated that the lungs fill up with air. Como é interessante, né? Notar como algo que a gente considera tão básico atualmente, esse conceito de que a gente aprende na escola, no ensino fundamental, de que, na verdade, quando a gente inspira, está entrando ar nos pulmões. Então, esse conhecimento que é tão básico foi uma grande revolução na época e Galeno participou desse processo. Então, hoje a gente aprende tanta coisa no início da nossa educação, coisas que foram revolucionárias na época. É sempre legal e lembrar disso. Oh yeah, and he innovated cataract surgery, but Galen definitely got some things wrong. One reason is that human dissection was illegal in Imperial Rome and the states that succeeded it. Então isso é interessante notar como você pode barrar o avanço da ciência se você não permitir observação, experimentação. O fato de a anatomia ou a dissecção não ser legalizado no Império Romano fez com que esse avanço de uma anatomia observacional e prática não fosse obtido. E muitas vezes se obtinha através de animais, mas muita coisa da anatomia humana não existe na anatomia dos animais e vice-versa. Muita coisa da anatomia dos animais não encontra-se na anatomia humana. Então, estudar a anatomia humana não através do corpo humano é algo que impede o avanço da ciência da anatomia. E isso fez com que muitas coisas que Galeno, Hipócrates, Aristóteles falaram e escreveram e deixaram registradas não eram verdades. Então se propagou por muito tempo inverdades, mentiras sobre a anatomia porque não deixava-se examinar o corpo humano, dissecar e fazer a anatomia, coisa que hoje a gente faz de uma forma recorrente dentro dos padrões éticos e autorizações necessárias, obviamente, mas que faz com que a ciência anatômica avance até nos dias de hoje. A lot of anatomy was still guesswork based on observations of animals. Então, o fato de você observar animais e tentar tirar conclusões a respeito do ser humano limitava muito o avanço do conhecimento anatômico, fisiológico na medicina. Dissecting sheep heads, Galen identified a circulatory organ called a rete mirabili, or wonderful net, that is found in animals like sheep and dolphins, but doesn't exist in humans. Aqui então ele cita um exemplo então, desse sistema que não existe em humanos, mas é encontrado em ovelhas, em golfinhos. Então, assim, como que realmente não dava para você estudar a anatomia humana e isso fazia com que os médicos tinham que aprender com os animais. Mas a anatomia dos animais muitas vezes era incapaz de trazer insights e trazer novo conhecimento porque não tinha nada a ver com a anatomia humana. After Galen, the most notable medical theorists in the greater Mediterranean weren't Greeks or Romans, but Arabs or Persians who had access to both Greek and Indian science. Então é muito interessante, né? Como depois de Galeno, a gente tem um grande vácuo de conhecimento medieval associado às áreas de ciências médicas, mas um desenvolvimento principalmente dos árabes e persas, porque eles podiam ter acesso aos escritos gregos e ao conhecimento médico indiano. Então a Idade Média e a falta de conhecimento, a falta de possibilidade das pessoas ou dos cientistas da época obterem acesso aos textos produzidos por Galeno, por Hipócrates, por Aristóteles, essa dificuldade de se obter esse conhecimento fez com que os árabes e persas evoluíssem muito mais rápido
do que a própria população que estava ali na Europa medieval. First among them was the Persian polymath Abu Bakr al-Razi, whose name also means Gregory House. Born Então aqui, outro exemplo de árabe aqui, que seria também o Dr. House, o grande conhecedor do conhecimento médico da época. CE 854, al-Razi was prolific. He wrote dozens of books, including detailed accounts of his cases. He's considered by many historians to be one of the founders of several disciplines, from psychology to ophthalmology. Como é interessante notar que muita gente não ouve falar, né, da medicina árabe, da medicina persa, e ela é responsável por um grande avanço enquanto a Europa está vivendo a Idade Média. He was the first to describe smallpox and measles as distinct diseases. Al-Razi also wrote for general audiences, educating them about health and disease. Many of his works were encyclopedias based on Greek humoral medicine and natural philosophy. His big one, E aqui então o Al-Razi fazendo várias publicações também. De novo, a importância do registro em forma de texto como forma de você transmitir informação de uma época em que era difícil locomover, existia um isolamento geográfico relativo e também a dificuldade de você transmitir conhecimento através de escalar as cópias, de reproduzir as cópias dos livros, dos poucos livros que existiam. Al-Hawi al-Kabir, or The Virtuous Life, was a large, influential medical encyclopedia. Al-Razi was a unique dude who did whatever he wanted. Although he was one of the most scientific doctors of his time, he also wrote works of Islamic prophetic medicine. Então é interessante notar também como, nessa época, novamente, as áreas de conhecimento se tocavam com a área religiosa, área cultural, né? Então você tinha um grande entrelaçamento aí de conhecimento, tanto científico, quanto das ciências naturais, quanto do universo e também a questão espiritual e religiosa. Al-Tib al-Nabawi. This discipline, an alternative to the Hippocratic Galenic system, advocated traditional medical practices mentioned in the Quran. Al-Razi also influenced medicine by becoming the first fan of Greco-Roman humoral medicine to beef with Galen. Essa aqui é algo muito interessante, né? O fato de ele brigar com Galeno, né? Colocar dúvidas sobre as ideias de Galeno. Lembrando que Galeno tinha vivido alguns séculos antes dele e o Al-Razi estava com a oportunidade ali de escrever mais sobre o que ele estava vendo, observando no mundo árabe, no mundo persa e ao mesmo tempo colocando em voga os conhecimentos que tinham sido inicialmente registrados por Galeno. Então esse fato de desafiar os mestres anteriores é fundamental para o avanço científico, né? He wrote a book called Shukuk Hala Alin Usur, Doubts About Galen. O fato dele escrever esse livro cujo título é Dúvidas sobre Galeno é algo bastante interessante, né? Porque ele coloca esse caráter de desafiar o conhecimento que existia até então por meio da observação. In which he said that some of his own observations contradicted some of Galen's claims. Isso é algo muito interessante. O fato de que ao longo da Idade Média, ao longo de séculos, né, os anatomistas, as pessoas que ficavam em frente a um corpo, elas muitas vezes estavam vendo algo, num acidente, o que quer que seja, e quando elas estudavam, e o que elas interpretavam, o que elas estavam vendo diante do rosto dela, dos olhos dela, sob os preconceitos escritos num texto antigo. Então, mesmo as pessoas vendo, muitas vezes, nas poucas oportunidades que tinham, um corpo humano que sofreu um acidente, ou que estava dissecado, ou que uma pessoa que tinha morrido, muitas vezes interpretava aquilo sob os vieses do que estava escrito por Galeno, e isso não deixava com que a ciência evoluía. Então, o fato dele criar uma obra que desafia o conhecimento de Galeno é algo extremamente importante para a época. Remember Nullius in Verba, on the word of no one, the motto of the Royal Society of London founded in 1660? A gente fez um outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, em que a gente fala sobre a introdução sobre os conceitos de ciência, e um deles é esse provérbio em latim, que é utilizado pela sociedade real,
de Ciências de Londres, do Reino Unido, que fala nullius in verba, que quer dizer basicamente na palavra de ninguém, que traz essa ideia de que pouco importa quem está falando algo em ciência, o que importa é o argumento, o que importa é se isso convém, no sentido de respeitar o que está sendo observado, e se a gente pode fazer experimentos para desafiar e para provar ou desprovar o que está sendo falado. Então, pouco importa aqueles argumentos de autoridade, o que importa são os argumentos que são reprodutíveis, experimentados, e assim a gente mesmo pode concluir que aquilo é ou não mais próximo da verdade. Al-Razi advocated this approach to medicine circa the year 900, over 700 years earlier. Então, o Al-Razi aí, ele defendia esses preceitos da sociedade científica real londrina mais de 9 séculos antes de se defender isso na Europa. Isso mostra como a evolução é diferente em cada região do planeta quando o assunto era ciência e medicina. A medieval Italian medical student, the book you'd read probably wouldn't be by Hippocrates or Galen or Al-Razi. Instead, you would read a translated encyclopedia featuring all of them. Isso é interessante saber que você, talvez, depois de Al-Razi, né, você leria então na segunda parte da Idade Média uma enciclopédia com trechos de vários dos livros do Al-Razi, do Galeno, do corpo hipocrático. E aí assim você aprenderia sobre medicina. In doing so, you'd be participating in the scientific wonder called scholasticism, or learning through close readings of approved texts that recorded the observations and theories of earlier thinkers. Interessante notar como esses conhecimentos, eles só eram deixados, eles passavam por um crivo cultural, por um crivo científico, por um crivo com vieses durante a Idade Média da Igreja. Então, como isso fez com que não se deixava se ler tudo que existia a respeito da Idade Antiga na Grécia e em Roma, mas fazia-se uma seleção do que era aceitável que fosse lido durante a Idade Média. Então, essa censura que foi feita durante a Idade Média fez com que a evolução da ciência médica evoluísse de forma bem devagar. Take it away, Thought Bubble. One of the all-time greatest hits of medical education was Al-Qanun fi al-Tib, or the Canon of Medicine. The canon was written by another Persian polymath. Então vamos falar de novo sobre outro persa, Ibn Sina, também muito pouco falado em relação ao aspecto que ele teve de importância relacionado à criação do cânone da medicina nos anos 1980 para frente. Ibn Sina, born in 980. Ibn Sina was widely seen as the best writer to summarize and comment on the Greco-Roman doctors. His canon became one of the most important medical textbooks and introductions to Aristotle's physics for 600 years. Então, o texto de Ibn Sina foi fundamental por vários séculos, na segunda metade aí da Idade Média, e a gente ouve falar talvez bem pouco ainda na medicina ocidental. Really a mashup of several different books. Each page is like an onion. At its heart, one punctum, or big idea by Aristotle or Hippocrates or Galen. These are surrounded by layer upon layer of annotatio, or notes, by famous physicians from distant cities such as Baghdad. E aqui é interessante, né, como ele organizou esse livro, assumindo as várias versões e os vários conhecimentos colocados ao longo do tempo pelos gregos e latinos ao longo da história, né? Então, de uma forma como se fosse essa cebola aí, cada parte da casca aumentando o conhecimento médico. Your main through lines are the summaries by Ibn Sina, whose name has been Latinized as Avicenna. But there are notes by Latin translators such as Gerard de Cremona or Constantinus Africanus, plus outer layers of notes by other medical students, maybe you even. Então é interessante notar como esse conhecimento tradicional da área médica, ele sempre é baseado nas versões dos médicos anteriores, né? Jot down some of your own. Thus, way before WebMD, you are in conversation with doctors from all across space. Então, o WebMD é uma plataforma que reúne e agrega conhecimento médico. Então, esse daí seria o WebMD, essa plataforma de agregação de conhecimento de vários médicos em geografias diferentes, em tempos diferentes, de forma a criar um corpo de conhecimento, né?
Então esse livro do Ibicina aí seria a reunião desse conhecimento médico da época. In universities such as Bologna or Salerno, you might have access to another textbook, this one by, wait for it, a lady. E aqui entra um detalhe bastante importante. Até agora a gente falou só de conhecimento que supostamente teria sido gerado por homens. E é muito importante a gente lembrar a importância dos registros feitos por mulheres, e agora a gente vai ver um exemplo sobre isso e como isso muitas vezes foi esquecido ou de forma descuidada ou de forma intencional ao longo da história, né? O progresso científico relacionado a cientistas mulheres. Trota of Salerno wrote Practical Medicine according to Trota. Trota de Salerno, medicina prática segundo Trota e tratamentos de mulheres. Então, o início da ginecologia obstetrícia. Of women, one of the books of the Trotula Ensemble. This group of 3 texts from around 1200 traveled widely throughout medieval Europe. The Trotula became foundational to gynecology and other topics related to women's health. É interessante o fato desse livro ser fundamental no conhecimento, então nos anos 1200, né, depois de Cristo, para se falar sobre ginecologia e sobre saúde da mulher. E é interessante a gente notar como isso estava sendo feito por uma mulher durante a Idade Média, né? Então, todos os desafios científicos e desafios colocados pela igreja, mas foi uma mulher que fez os avanços na área ginecológica e saúde da mulher na Europa. But you might not know that this foundational text on women's health was written by a woman because her identity was systematically written out of history until the late 20th century. Então, na verdade, foi intencionalmente retirado o nome dela e o fato dela ser uma mulher dos registros de evolução da ciência, da história da ciência ao longo dos tempos, até mais recentemente aqui no século XX, nos anos 1900, que a gente voltou a resgatar, na verdade, a real origem dos textos feitos em ginecologia por ela. Because of course it was. Thanks, Thought Bubble. So what was life for many educated people in Asia and North Africa between roughly 400 BCE to CE 1300? Life was a universal property of which humans were just interesting examples. Então é interessante notar como esse conhecimento evoluiu ao longo dos séculos e como se sempre via esse estudo da medicina ou do corpo, da fisiologia, como algo parte do universo maior, né? Life was linked to the movements of special fluids which were the objects of medical treatments. Life was ultimately built out of a smaller number of elements, and good health meant balancing fluids and elements in the right way. Então, sempre essa questão do equilíbrio entre humores, entre substâncias, que muitas vezes eram vistas na natureza e reconhecidas na natureza, ao longo do tempo era a praxe, a forma com que se via a medicina, a saúde e a doença. A saúde sendo um equilíbrio dessas substâncias, sejam elas quais forem, vai depender de cada região do mundo que está falando em determinado momento, e ao mesmo tempo desbalanços causariam as doenças. How did we know what life is? For some physicians in classical Greece or imperial Rome, careful observation and comparison to animals were crucial methods. Persian doctors... Essa comparação com animais era algo fundamental por não se poder fazer estudos relacionados a dissecções e a experimentos. Então isso barrava a evolução do conhecimento. Influenced by both Greek and Indian ideas, synthesized earlier ideas, expanded evidence for them, and challenged and reworked them. Why did you, medieval citizen, trust this information? Because books told you to. And with that... Essa questão de como o conhecimento era limitado ao que estava registrado nos livros e o que era passado ao longo dos séculos, né? Então, uma vez que você queima uma biblioteca ou que você não deixa os livros serem acessados, seja por dificuldade logística mesmo, ou mesmo intencionalmente por censura de organismos de igreja ao longo do tempo, isso faz com que o conhecimento fique restrito a poucos e esses poucos não consigam evoluir na velocidade que a humanidade como um todo conseguiria se tivesse acesso de forma transparente e de forma escalável, né? Dear student, we leave you to deal with the Black Plague of 1347. Bummer. Next time we'll dive deep into the eternal question of what is stuff. Então aí ele convida aí para os próximos vídeos do Crash Course. E o próximo vídeo que a gente vai ver vai ser de medicina. A gente vai pular alguns vídeos e vai voltar a falar então no nosso próximo vídeo sobre medicina novamente.
indo falar sobre a anatomia moderna. Mas acredito que esse vídeo aqui ele mostra pra gente algo extremamente interessante, que é como a evolução ocorreu desde a Grécia Antiga, da Roma Antiga, passando pela Idade Média, e como não é uma história restrita a uma geografia, restrita à Europa. Como a gente pode verificar que a medicina chinesa, a medicina oriental, a medicina indiana, a medicina árabe, persa, relacionada aos tempos em que a Europa estava vivendo uma Idade Média, fez com que o conhecimento médico evoluísse ao longo do tempo de forma diferente em regiões diferentes do globo, e como esse conceito de uma medicina padronizada, com método, com ciência, feita de forma estruturada, padronizada, processual, é um conhecimento bastante recente que a gente tem. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição, fica aí o convite para quem gostou desse conteúdo, dá uma olhadinha no vídeo original lá do Crash Course, que normalmente são conteúdos excelentes, e um convite para assistir o próximo. O próximo a gente vai falar sobre a anatomia e o renascimento do conhecimento anatômico. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!